Bom, Natália, vamos receber agora o Dr. Ricardo Terena. E, antes de tudo, vamos fazer aqui a introdução, né? A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela alerta pela essa série de tramitações que tem ocorrido no Congresso Nacional, né, que são ameaças aos direitos constitucionais dos povos indígenas. Entre elas tem PECs, projetos de lei, um monte de coisa ruim, um monte de ameaça que tem aí assombrado as nossas vidas. E é por isso, né, que a gente recebe aqui o Dr. Ricardo para falar com a gente, diretamente no Estúdio Roça. O Ricardo, que é indígena do povo Terena, coordenador do Departamento Jurídico da APIB. A APIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O doutor também é mestrando em Direito. Então, seja bem-vindo, parente. Muito obrigado, Iago. Seja bem-vindo. Ricardo, a APIB listou 24 propostas no Congresso como retrocessos institucionais. Quais são, na sua visão, as mais graves nesse momento e por quê? Nesse momento, a gente vê um processo que ocorre dentro do processo legislativo, mas não tem como desvincular ele também de todo um contexto político extra-Congresso Nacional que também acontece, né? A gente tem hoje um contexto político e jurídico que tem uma visão muito direcionada para a mineração, e isso por conta muito de um processo que aí a gente está vivendo em todo o planeta, que é um processo que chamam de transição energética. A transição energética, ela coloca ali algumas questões relacionadas à necessidade de exploração de determinados tipos de minerais para que ela seja realizada. E esses minerais, eles têm uma grande concentração em 2 países. O primeiro deles é a China, que tem maior essa concentração, e o segundo deles é o nosso país, que tem uma concentração de 35% desses minerais hoje. Grande parte desses minerais, eles se encontram dentro de territórios indígenas. E por conta desse contexto, o que a gente encontra hoje no Congresso Nacional é uma grande movimentação com relação a projetos que visam essa exploração econômica dentro dos territórios. Essa exploração econômica que é colocada muitas vezes no sentido de ser utilizada como argumento a inexistência ali de meios próprios das comunidades se autossubsidiarem, assim. Então, a gente vê aí que teve todo um processo de colonização que nos forçou também a uma integração de todo esse sistema, e depois que a gente foi integrado, a gente ficou completamente desamparado e utilizam hoje esse desamparo para aprovarem projetos de lei que violam diretamente nossos direitos. E que projetos de lei eu estou falando? Atualmente, a gente vê um andamento muito grande de 2 projetos de lei específicos que envolvem mineração em terras indígenas. O primeiro deles é o projeto 1331. É um projeto que ele tem como um escopo a liberação principalmente do garimpo em terras indígenas, que é uma situação que é absolutamente inconstitucional. Essa atividade ela vai ser permitida tanto por pessoas indígenas dentro dos territórios, como também por não indígenas, que é uma questão que também já viola diretamente o usufruto exclusivo que é previsto na nossa Constituição Federal. E quando a gente fala de processos, por exemplo, de consulta livre, prévia e informada que tem que ocorrer dentro dos territórios, é um processo de consulta que ele vai ser muito voltado para a legalização desses empreendimentos. Então, esse é um dos projetos de lei que são extremamente preocupantes. No entanto, muito por essa irregularidade da própria questão do garimpo, ser uma coisa muito evidente em constitucionalidade, a gente vê ele com uma certa preocupação. No entanto, a gente também vê ele como um projeto de lei que é mais fácil de ter uma possível judicialização no futuro, né? Já a gente também tem um outro projeto, que é o projeto 6050 em específico. E esse projeto, ele maqueia toda a situação, ele não faz uma diferenciação entre mineração e garimpo, o que torna um pouco mais difícil na hora de realizar uma possível judicialização desse tipo de projeto de lei. No entanto, ele também tem uma abrangência um pouco maior, então ele coloca outras explorações econômicas dentro dos territórios,
E isso sendo feita por não indígenas, que, mais uma vez, viola o usufruto exclusivo. E quando a gente olha para esses 2 PLs, a gente teve recentemente uma aprovação na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. O PL 6050 ele foi um projeto de lei que ele nasceu de toda aquela questão da CPI das ONGs, enquanto o PL 1331 ele foi protocolado ali, né, pelo senador Messias de Jesus. E nesse momento já teve essa aprovação na Comissão de Direitos Humanos. O PL 1331 ele ainda vai passar pela Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Meio Ambiente é uma comissão que ela tem uma correlação de forças um pouco mais favorável para nós, mas mesmo nessa comissão está sendo um tanto quanto complicado a gente conseguir apoio de algum senador para se tornar relator. Então, e é um projeto de lei que, como eu disse, é um projeto de lei que ele tem inconstitucionalidades mais evidentes e é um projeto que seria mais fácil de relatar e mesmo assim a gente já está tendo problemas e que pode também ser outra questão envolvendo isso. E já o 6050 ele também já passou na Comissão de Direitos Humanos e agora ele vai passar pela Comissão de Infraestrutura, que é uma comissão um tanto quanto mais problemática de maneira geral. Já tem um relator que é do PL, que está tratando sobre desse projeto de lei. E depois ele vai passar pela Comissão de Meio Ambiente, que é uma comissão que tem uma correlação de forças melhor, como eu mencionei, né? Então tem toda uma tramitação ainda do processo legislativo para acontecer, mas são ameaças que não tem como descartar e é algo que a gente está mapeando como mais preocupante atualmente. Olha, já vou fugir do roteiro, Natália, desculpa. Doutor, em setembro de 2023, especificamente, acho que dia 23 de setembro, o STF, o Supremo Tribunal Federal, considerou o marco temporal como inconstitucional. Mas, depois disso, tiveram várias outras tramitações, ameaças que envolvem marco temporal. A 14.701, a PEC 48... O que acontece? O marco temporal ele ainda é uma ameaça ou ele deixou de existir? Você falou 23 de setembro é o meu aniversário. Eu acho que... Mas foi próximo dessa data, não sei se foi de 23 ou 27, agora não vou me recordar a data exata do julgamento. Mas o que acontece? Quando a gente fala do marco temporal, a gente teve esse julgamento da inconstitucionalidade dele ali como tese, e aí quando o pessoal fala, nossa, mas... Teve o julgamento, mas tem um projeto de lei. O que aconteceu? Por que agora tem outro processo no Supremo? Esse primeiro processo que foi julgado, a gente chama que é um caso de repercussão geral. São casos que eles serão utilizados de exemplo para outros casos. Isso por quê? Porque são circunstâncias que se repetem. Então, o questionamento das terras indígenas por conta do marco temporal era uma situação que se repetia em outros processos. E por isso foi colocado ali, escolheram um dos primeiros processos e falaram, então, esse daqui vai ser o processo principal que a gente vai julgar e a partir do julgamento desse processo vai formar uma tese que vai ser aplicada em outros casos. Então, foi isso que aconteceu em setembro de 2023. Teve um julgamento específico de um caso que seria utilizado como exemplo para outras circunstâncias envolvendo o marco temporal. No entanto, o que aconteceu logo em seguida? Praticamente no mesmo dia, a gente teve a aprovação do que era o PL 2903, que tratava do marco temporal, e teve toda a tramitação do processo legislativo mais ou menos ali até dezembro, quando teve os vetos do Lula, e aí o próprio Congresso Nacional também realizou a derrubada desses vetos. E dentro da Lei 14.701, tem um marco temporal. Então, mesmo que a tese tenha sido considerada inconstitucional pelo Supremo, foi protocolada uma lei, foi aprovada uma lei, e que está vigente nesse momento, que prevê o marco temporal. Então, ele não é só uma ameaça, vamos dizer assim. Hoje, ele já é uma constante dentro dos processos. Ele tem travado o processo de demarcação. Ele tem causado conflito dentro dos territórios e também influenciado diretamente processos judiciais que envolvem territórios indígenas que ainda estão em curso. E o que acontece hoje é que houve um questionamento dessa lei, só que essa lei ainda ela não foi julgada. E também não houve a suspensão dela durante esse procedimento. Mas ela está em vigor. Ela está em vigor. Então, o marco temporal, hoje, de certa forma, ele é legal, mas ele é inconstitucional. Então, ele continua tendo impacto direto nos territórios. Então, a lei não foi suspensa, ela continua vigente hoje.
E o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal ele também não realizou o julgamento da lei. Teve toda aquela construção envolvendo uma Câmara de Conciliação, que aí desde o início a PIB se colocou contra. E aí muito também nesse sentido de... O que sempre foi considerado desde o início é que, assim, muito possivelmente o STF vai manter o seu posicionamento. Então, o marco temporal vai ser ali julgado como inconstitucional. Só que coisas foram aparecendo, e uma delas, inclusive, também foi a mineração, que foi incluída meio que em uma conexão com outras ações ali no Supremo envolvendo esse caso. Então, o que a gente viu de panorama inicial quando teve essa decisão envolvendo o estabelecimento da Câmara de Conciliação foi não só a colocada do marco temporal, que é uma ameaça e ainda está vigente, mas também uma previsão futura dessa necessidade não, né? Mas dessa vontade, e aí do Estado de maneira geral, de ter a regulamentação de exploração econômica dos territórios indígenas. Que vai totalmente contra o artigo 231 e 232 da Constituição, né, que diz que os povos indígenas têm direito exclusivo ao usufruto do território. Né? Exatamente, exatamente. Vai muito nesse sentido. E existe ali, inclusive, uma questão relacionada à previsão de mineração dos territórios por interesse específico da União. Só que isso tudo são questões que envolvem, por exemplo, a aprovação de uma lei complementar, que são leis que precisam de um quórum maior dentro do Congresso Nacional. Essas duas que eu mencionei são leis ordinárias. Então, também tem esse problema envolvendo o processo legislativo, né, dessas leis que existem, desses projetos de lei que existem. Mas que também não existe uma necessidade específica do Congresso Nacional legislar sobre mineração. Então, além dele não ter morrido, o marco temporal, ele ainda está vivo e ainda pior, né? De certa forma, dá para se colocar que sim, porque no final, se você observa o que acontece com relação ao marco temporal e o que acontece com relação aos processos que eu falei de mineração dentro dos territórios, é um mesmo fundamento e uma mesma questão, que é justamente a mercantilização dos territórios tradicionais, que é tirar todo esse aspecto de um direito originário, de um direito que ele existe pré ao Estado, para ser colocado ali uma questão de mercado em relação aos territórios, de ser ali utilizados para o que chamam de uma produção de um valor, né, entre aspas. Bom, agora pensando um pouco sobre estratégias jurídicas e também já dando spoiler, porque um passarinho verde me contou, mentira, foi você mesmo? Que a PIB construiu uma cartilha trazendo um panorama histórico, né, das violações, inclusive do marco temporal. Isso é uma das estratégias. Quais são as estratégias que o jurídico da PIB tem pensado para enfrentar, para barrar essas propostas no Congresso? Uma coisa que eu sempre falo quando trato especificamente da atuação da PIB enquanto departamento jurídico, e é uma coisa que assim, eu falo, mas também é de outras gestões, desde o início do departamento jurídico, é que quando a gente fala de uma atuação da articulação dos povos indígenas do Brasil e da advocacia indígena, e isso em qualquer âmbito, ela não é uma atuação que ela é feita de maneira isolada. Ela é uma atuação que ela tem toda uma fundamentação política também com relação a isso. Então, eu quando comecei a atuar mais próximo do movimento enquanto advogado, foi uma coisa assim que eu olhei de uma maneira muito especial, mas que eu fiquei impressionado de como que o movimento se articulava para estar acompanhando os julgamentos. Então, a publicação, por exemplo, dessa cartilha que vai acontecer é uma dessas estratégias para estar acontecendo realmente a conscientização dos territórios com todas essas ameaças e, a partir disso, também falar, parentes, a gente precisa estar se movimentando, a gente precisa estar se organizando, a gente precisa também estar pressionando para que isso aconteça, mas também sempre manter alerta dentro das estratégias jurídicas possíveis do que for acontecendo para estar colocando, demonstrando de uma maneira mais efetiva as inconstitucionalidades dessas leis que violam diretamente os direitos dos povos indígenas. Só para corrigir,
a data que eu falei não é 23 de setembro, é 22 de setembro. Por que essa data ficou marcada? Porque além de ter tido a decisão do STF, no mesmo dia teve a protocolação da proposta de emenda à Constituição, a PEC 48, que ela tem essa ideia, né, de alterar a Constituição para regulamentar o marco temporal. E aí já aproveitando o gancho aí, falando de luta, né? No programa passado, a Vecilene Dias, que é coordenadora do jurídico da CONAC, né? Ela veio aqui, esteve aqui sendo entrevistada pelo Iago, né? Ela contou um pouco sobre a trajetória dela, como funciona o departamento jurídico da CONAC. E aí a gente queria aproveitar a sua presença e te pedir para contar um pouco também sobre sua trajetória, sua história, como é o dia a dia do jurídico da APIB. Conta um pouco para os parentes conhecerem melhor essa rotina e como é essa loucura, né, de estar aqui em Brasília, no centro do mundo. Do poder, né? O centro das ameaças dos nossos dias. Exatamente isso. Então, uma constante dentro do movimento indígena, e assim, eu percebo isso desde que me formei, desde cedo, é que geralmente a gente sempre não sei se é obrigado, mas colocado assim em situações para amadurecer de uma maneira muito rápida. Então, apesar de hoje, assim, eu estou num cargo de coordenação, eu sou uma pessoa, sou jovem. Hoje eu tenho 25 anos, estou para fazer 26 anos. E que a minha trajetória foi muito de começar uma advocacia dentro das regionais de base da PIB, e que efetivamente eu vim começar a trabalhar diretamente com o departamento jurídico aqui ano passado. E aí entendendo um pouco mais as demandas, o que acontecia nas ações estruturais, como que funcionam essas estratégias e como que a gente pode fazer também para ter toda essa questão de mobilização política junto da jurídica para estar tendo realmente bons resultados dentro das nossas demandas. Mas que hoje o departamento jurídico da PIB ele é organizado principalmente 3 eixos. Um deles ele existe, mas está um tanto quanto desativado. Mas é um eixo de legislativo, então a gente faz muito esse processo de estar acompanhando os processos legislativos que acontecem no Congresso Nacional, está avaliando quais são as principais ameaças, elaborando notas técnicas com relação a esses projetos de lei e também fazendo esse processo que a gente chama de advocacy, que é de ir até o Congresso Nacional, falar com os senadores, falar com os deputados e falar, esse projeto de lei é ruim por tal motivo, esse projeto de lei é ruim por tal motivo, para estar dando subsídio para eles também com relação ao que acontece. Um outro eixo que a gente tem é um eixo de contencioso, que a gente fala que é basicamente o eixo que trata especificamente dos processos. E aí a gente vai ter casos, principalmente litígios estruturais, que a gente fala, que são processos que visam aí a construção de políticas públicas, então são processos demorados e muito, muito grandes. Mas também temos processos que aí são mais voltados ao direito constitucional, como, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade que questiona a Lei 14.701. Temos alguns outros casos emblemáticos que a gente atua envolvendo questão de direitos humanos em empresas. Então, mineração são casos que a gente costuma atuar um pouco mais diretamente. Potássio do Brasil, Belo San são casos que a gente atua. E a gente também tem um eixo internacional, que aí a gente tem uma atuação hoje mais direcionada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com algumas cautelares e uma medida provisória que a gente já toca enquanto departamento jurídico. E também tem, como eu disse, tem um quarto eixo que está meio desativado, que é um eixo que trata só de acompanhamento de conflitos nos territórios. Tão novo e com a responsabilidade tão grande, né? Mas como que surge essa paixão pelo direito, assim? Porque é uma área complicada, né? Uma área que exige um estudo um pouco mais ali reiterado. Você precisa estar engolir, né? Demais os livros, engolir todas essas, enfim, todas essas terminologias aí que Então, acaba sendo até meio suspeito, porque o meu pai já é advogado. Meu pai é indígena e é advogado. Então, foi meio que assim, conforme eu estava ali no ensino médio, as áreas iam me aparecendo de interesse. Então, eu sempre gostei mais das ciências humanas, de maneira geral. Então, eu gostava de história, gostava de filosofia, gostava de sociologia e tal.
E aí meu pai sempre falava, por que você não faz direito? Por que você não faz direito? Então foi meio que assim. Meu pai foi uma dessas grandes influências para estar seguindo na área, mas que quando eu entrei efetivamente na faculdade foi onde que eu me encontrei, assim, de falar, tá, talvez inicialmente não era o que eu mais queria naquele momento, mas quando eu comecei a estudar as matérias, eu falei, talvez tenha coisas interessantes que dê para se fazer nesse campo, nessa área também, que eu hoje é definitivamente minha profissão, né? É louco, né? Eu também tive uma experiência parecida. Assim, pai, eu ficava... eu gostava de filosofia, de sociologia. Só que ele falava para fazer ciências sociais. Ele era um pouco mais humilde. Faz ciências sociais, você é minha socióloga. Eu sou teimosa, né, gente? Eu sou de câncer. Então, eu fui lá e fiz comunicação, que é o que eu queria. Que também misturava um pouco lá de tudo que eu já gostava de estudar. Minha mãe queria que eu fosse médico e meu irmão queria que eu fosse cantor. Eu acho que não. Não ia dar certo, né? Mas eu tenho uma voz bonita, pô. Eu acredito. Bom, Ricardo, muito obrigado. Queria aproveitar, deixar o microfone aberto para você, para mandar uma mensagem, um recado, um correio elegante. Fica à vontade. Eu acho que, se for para deixar uma mensagem, é muito da importância da gente estar continuando as mobilizações que a gente tem hoje. A gente sabe de todo o cansaço histórico que envolve, por exemplo, a luta contra o marco temporal. E essa também não deixa de ser uma estratégia que é utilizada para nos derrubar nessas lutas. Então, para que a gente continue mobilizado, para que a gente não desista de lutar pelos nossos direitos, que existem muito antes do que é chamado Brasil. É um direito que ele vem de todo um processo histórico da construção dos nossos povos e que deve ser defendido de todas as maneiras possíveis. Isso aí, doutor. Falou bonito, falou bastante. Muito obrigado. Os nossos microfones estão sempre abertos para você. Pelo menos uma vez por mês a gente quer você aqui falando com a gente, trazendo esse panorama do jurídico, né? E essas ameaças que estão aí assustando os nossos direitos, as nossas vidas. E agora...